Saudações a todos, meu nome é Erika Nhantumbo, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Estou aqui para apresentar o trabalho da norma 2 com o tema Demonstração de fluxo de caixa. Meu trabalho está estruturado da seguinte forma. Temos a introdução, objetivo e âmbito, benefícios da informação sobre o fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa, os 3 tipos de atividades, método direto e indireto, fluxos em moeda estrangeira, juros, dividendos e impostos, subsidiárias e transações em caixa, componentes e divulgações, casos práticos e, por fim, a conclusão. Antes de avançarmos, devemos primeiro ter noções do que é e o que seriam as demonstrações de fluxo de caixa. Demonstrações de fluxo de caixa são entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa de uma entidade. A norma tem por objetivo exigir a prestação de informações sobre as alterações históricas em caixa e equivalentes de caixa de uma entidade. Quanto ao âmbito, refere-se à aplicação da norma no ato da preparação da demonstração de fluxo de caixa e na apresentação da mesma como parte integrante das demonstrações financeiras de cada período. Falando dos benefícios, nós encontramos que um dos benefícios é que o fluxo de caixa proporciona informações, ou seja, o fluxo de caixa proporciona informações sobre a liquidez e a solvabilidade da empresa, o que significa que ela mostra se a empresa tem dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas e obrigações de curto prazo. O fluxo de caixa permite também perceber como a empresa está organizada, no caso, a organização financeira. Ela permite perceber como a empresa está organizada e se depende de empréstimos de capital próprio ou depende das suas vendas. Facilita a comparação entre as empresas do mesmo setor porque elimina os efeitos de diferentes políticas contabilísticas e isso ajuda e facilita a comparação entre empresas do mesmo setor. Falando de caixa e equivalentes de caixa, definindo de forma simples, caixa é o dinheiro físico e os depósitos bancários que nós encontramos na entidade. Equivalentes de caixa correspondem ao investimento de curto prazo, fáceis de converter em dinheiro e com baixo risco. Os 3 tipos de atividades de caixa são as atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Atividades operacionais são aquelas relacionadas com a atividade do dia a dia da empresa. Tem a ver com recebimentos por parte de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos de impostos, entre várias outras atividades feitas diariamente na empresa. Atividades de investimento tem a ver com a compra e venda de ativos tangíveis e intangíveis, ou seja, tem a ver com a movimentação da classe 3. E nesta atividade, nós podemos encontrar a compra e venda de equipamentos imóveis, a aquisição de ações em outras empresas, entre outras operações. Temos na atividade de investimento, que está relacionada com a forma como a empresa se financia, os empréstimos recebidos e pagos, emissão de ações, pagamentos de dividendos e até pagamentos de juros sobre empréstimos. Temos os métodos de relato das atividades. Nós podemos encontrar o método direto e o método indireto. No método direto é onde mostra as entradas e saídas reais de dinheiro por grandes categorias. E no método indireto é onde mostra parte do resultado líquido e faz ajustes para chegar ao fluxo de caixa. O fluxo de caixa em moeda estrangeira, quando se é feito um fluxo de caixa em moeda estrangeira, os valores em moeda estrangeira são convertidos para a moeda nacional usando a taxa de câmbio da data da transação. Ou seja, quando se faz uma compra ou venda, por exemplo, usando o RAND, que é a moeda sul-africana,
A mesma, para ser registrada no fluxo de caixa, deve-se converter a moeda internacional ou a moeda estrangeira para a moeda nacional. As demonstrações financeiras, elas são preparadas usando a moeda nacional e respeitando o nível de arredondamento. Quanto aos juros de dividendos e os impostos, nós podemos constatar que os juros de dividendos recebidos podem ser classificados como operacionais ou de investimento. Agora, os juros e dividendos pagos podem ser operacionais ou de financiamento. A classificação deve ser consistente ao longo dos anos, ou seja, ela não deve ser alterada de um período para o outro. A mesma deve ser consistente para facilitar a compreensão dos utilizadores. Quanto aos impostos sobre o rendimento, eles são normalmente classificados como atividades operacionais, salvo quando se relacionam diretamente com investimento ou financiamento. Os investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos só se registra só os fluxos de caixa reais entre a empresa e as entidades são apresentadas. Ou seja, no ato do registro dos investimentos em subsidiárias associados e empreendimentos conjuntos, nós só vamos registrar os fluxos de caixa reais. E também não se apresentam os resultados inerentes por equivalência patrimonial. Investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos. Só os fluxos de caixa de reais entre a empresa e estas entidades são apresentadas e não se apresentam os resultados inerentes por equivalência patrimonial. E o que seria o que seria o resultado inerente por equivalência patrimonial? Neste caso, falam-se dos ganhos ou perdas que uma empresa reconhece na sua contabilidade pelo fato de deter participações em outras empresas, no caso associadas ou subsidiárias. E ela funciona da seguinte maneira: a empresa-mãe ajusta o valor da sua participação proporcionalmente ao resultado da empresa participada. Se a empresa participada lucrar, a empresa-mãe reconhece um ganho, e se tiver prejuízo, reconhece uma perda, mesmo sem receber dinheiro. Então, aqui no fluxo de caixa, não se apresentam os resultados inerentes por equivalência patrimonial, ou seja, esses dados ou essa informação só consta na contabilidade da empresa, não fazem parte do fluxo de caixa. Nas transações sem uso de caixa, algumas operações importantes não envolvem dinheiro. Temos um exemplo de troca de dívida por capital, aquisição de ativos por leasing. O leasing tem a ver com a norma 17, que é onde ocorre o leasing operacional ou financeiro. No caso, estas devem ser divulgadas em nota, mas não entram na demonstração de fluxo de caixa. Temos componentes e outras divulgações. Nos componentes de caixa equivalentes, a empresa deve divulgar nos detalhes das contas o que compõe o saldo de caixa e equivalente do balanço. Outras divulgações, no caso, uma entidade deve divulgar os saldos significativos de caixa e equivalente de caixa detidos pela entidade que não estejam disponíveis para o uso na entidade. Vamos para os casos práticos. Temos o caso prático 1, que diz o seguinte: dois indivíduos decidiram, após uma correta análise SWOT, constituir uma sociedade com capital social de 25.000, detidos em 50% por cada um deles. Face às dificuldades do momento, foi decidido realizar 70% do capital no ato da constituição da sociedade e os restantes 30% no prazo máximo de 1 ano. Pelos registros, publicações, entre outros, desembolsaram a quantia de 3.000 e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas. Temos a primeira operação, que foi a aquisição de um armazém por 50.000 meticais e equipamento básico por 10.000 meticais.
realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico no principal cliente-alvo, já lhe encomendaram 2 unidades, no valor de 15.000 meticais. Contratação do Banco BCI de um financiamento no montante de 75.000, baseado na hipoteca do armazém, com prazo de reembolso de 3 anos, em prestações semestrais iguais, anuais e liquidadas no fim dos meses de junho e janeiro de cada ano e sujeito à taxa de juro anual de 8%, a liquidar também na data do vencimento das prestações. Temos aqui a resolução de forma resumida. Primeiro, classifiquei quais são as atividades operacionais, atividades de financiamento e as atividades de investimento. Temos aqui a atividade operacional, onde houve o pagamento a fornecedores no valor de 3.000 meticais. Uma vez que é um pagamento, é uma saída do valor no caixa, ou seja, vamos registrar o valor negativo. Na atividade de investimento, houve aquisição de ativos tangíveis, onde adquiriu-se um armazém por 50.000 e equipamento básico por 10.000. Uma vez que todas as duas operações são da classe 3, ativos tangíveis, nós somamos os valores e registramos aqui na atividade de investimento. O valor será negativo também, porque é um investimento, é uma saída de dinheiro. A empresa tirou um valor para investir na própria empresa. Temos investimento financeiro também, que a empresa desembolsou o valor de 15.000 para a realização de uma cota simbólica, ou seja, a empresa investiu 15.000 meticais para adquirir produtos para atrair um cliente-alvo. Temos a atividade de financiamento, onde a empresa fez um empréstimo de 75.000, o que significa que houve uma entrada de dinheiro na conta da empresa, por isso registramos o valor positivo e realizou o capital. No caso, o capital seria de 25.000, mas a empresa registrou apenas 70% do capital face às dificuldades daquele momento, o que corresponde ao valor de 17.500, e também efetuou nas atividades de financiamento o pagamento do financiamento obtido, que é o valor de 2.500, que corresponde ao valor mensal pago de 75.000, que é dividido pelos 6 meses, que é o prazo combinado, uma vez que o pagamento ou o reembolso é feito de forma semestral. O significa que o valor de 75.000 vai ser dividido por 6, e corresponde aos 6 meses. E também efetuou o pagamento de juros e gastos similares. Os juros estes que vão incair ou que recaem sobre o empréstimo obtido. E os mesmos têm a taxa de juro anual de 8%. Uma vez que será pago no final do mês nos meses de junho e janeiro, para além de calcular os 8%, nós vamos dividir por 2, que correspondem aos 2 meses. Temos aqui a demonstração de fluxo de caixa, onde preenchemos no campo do ano corrente, que é o ano 2001, nas atividades operacionais, pagamento a fornecedores, o valor entre parênteses, o que significa que é um valor negativo, e a caixa líquida gerada pelas atividades operacionais é o valor negativo de 3.000 meticais. Temos nas atividades de investimento o valor de 60.000 meticais, que corresponde à aquisição de ativos tangíveis. E temos também outros recebimentos, o valor de 15.000 meticais, o que gera no final um caixa líquido usado de 75.000 meticais. Temos fluxo de caixa das atividades de financiamento, o valor de 75.000, que corresponde ao empréstimo e outros financiamentos obtidos, e a realização de aumento de capital,
o valor de 17.500. Temos também o reembolso de empréstimos e outros financiamentos, o valor de 12.500, e os juros e gastos similares, o valor de 3.000 meticais. O que significa que a caixa líquida usada nas atividades de financiamento corresponde a 77.000 meticais. Passamos para o segundo caso prático, que diz o seguinte: dois indivíduos, Ana e Carlos, decidiram se unir e constituir uma sociedade dedicada ao transporte rodoviário de mercadorias da marca Volvo Trucks, com o capital social de 200 milhões meticais, detidos em 50% para cada um deles. Ao decorrer do ano, efetuaram as seguintes operações: a aquisição de um pavilhão industrial e equipamento para manutenção de viaturas, contratação de um financiamento de 150 milhões, com prazo de reembolso de 9 meses, em prestações mensais iguais, sujeito a taxa de juros de 8% a liquidar na data do vencimento das prestações. Venda de 6 viaturas, cada a 8 milhões, pagamento a fornecedores de peça no valor de 12 milhões, recebimento de clientes no valor de 48 milhões. Primeiro classifiquei as atividades para melhor compreensão. Separei as atividades em operacionais de investimento e financiamento. Nas atividades operacionais, nós registramos aqui o pagamento a fornecedores no valor de 12 milhões e recebimento de clientes no valor de 48 milhões. Nas atividades de investimento, nós registramos o pagamento respeitante a ativos tangíveis, que no caso corresponde ao pavilhão, mais o equipamento, que totaliza o valor de 200 milhões. E nas atividades de investimento, nós registramos os financiamentos obtidos, o valor de 150 milhões, e a realização de capital, o valor de 200 milhões. Temos também nos pagamentos o financiamento obtido, no caso o reembolso, o valor de 16.666.667, que corresponde a uma parte do pagamento do reembolso, no caso do empréstimo obtido, que será liquidado no prazo de 9 meses. No caso, dividiu-se o valor do empréstimo pelos 9 meses e a quantia que será paga mensalmente é de 16.666.667 meticais. E sobre este valor recai os juros de 8%, que corresponde ao valor de 1.333.333 meticais. Passamos para o mapa, onde registramos os valores que correspondem ao ano corrente e o ano anterior. Temos no mapa a descrição, as notas, o ano corrente e o ano anterior. Na descrição é onde registramos os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal, caixa gerada pelas atividades operacionais e entre outras várias operações ocorridas na entidade naquele determinado momento. Para o ano corrente, que é o ano 2023, houve o recebimento de clientes no valor de 48 milhões e houve um pagamento a fornecedores no valor de 12 milhões. E o caixa gerado pelas operações no ano corrente corresponde ao valor de 36 milhões, que é a diferença do recebimento de clientes e pagamento a fornecedores. Temos o fluxo de caixa das atividades de investimento, onde ocorreu o pagamento respeitante à aquisição de ativos tangíveis, ou seja, a empresa pagou o valor de 200 milhões para aquisição de ativos tangíveis. E no campo de recebimentos respeitantes, houve a venda de ativos tangíveis no valor de 48 milhões, o que significa que a caixa líquida usada nas atividades de investimento corresponde ao valor de 1 milhão ao valor de 152 milhões,
negativo é que corresponde à diferença da aquisição de ativos tangíveis e a venda de ativos tangíveis. Temos o fluxo de caixa das atividades de financiamento, onde a empresa fez um empréstimo de 150 milhões e realizou o capital no valor de 200 milhões. Teve também o reembolso de empréstimos e outros financiamentos no valor de 16.666.667 meticais e juros de 1.333.333 meticais. Caixa líquida usada nas atividades de financiamento é o valor de 332 milhões. E a variação de caixa e equivalentes de caixa corresponde ao valor de 216 milhões, que no caso é o somatório da caixa líquida usada nas atividades de financiamento, caixa líquida usada nas atividades de investimento e caixa líquida usada nas atividades operacionais. Bom, temos para o campo do ano anterior a diferença que são 50% do valor do ano corrente. Para o empréstimo, que é o valor de 150 milhões, temos a diferença, ou melhor, temos os 50%, que são 75 milhões, e para a realização de aumento de capital, no valor de 200 milhões, temos aqui os 50%, que corresponde a valor de 100 milhões. E assim sucessivamente para todas as outras contas. Podemos constatar aqui que a caixa e equivalente de caixa no fim do período é um valor de 216 milhões, o que significa que a empresa teve um aumento significativo comparado com o ano anterior, onde o caixa era de 60 milhões. Passamos para o caso 3, que diz o seguinte: a Agromos S.A., no caso Sociedade Anônima, é uma empresa sediada em Maputo, dedica-se à transformação e comercialização de produtos agrícolas. Com um capital social de 76.800.000 meticais, a empresa conta com 85 colaboradores e opera com 2 unidades de produção, uma em Maputo e outra em Nampula. No exercício de 2024, a Agromos S.A. teve as seguintes operações: atividades operacionais: recebimento de clientes, que corresponde à cobrança de vendas de produtos no valor de 54.400.000, pagamento a fornecedores no valor de 20.480.000, pagamento ao pessoal no valor de 11.520.000, pagamentos ao Estado, IRPC, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, no valor de 3.968.000. Outros pagamentos operacionais no valor de 1.824.000. Nas atividades de investimento, teve as seguintes operações: a aquisição de equipamentos industriais no valor de 9.600.000, a aquisição de veículos de transporte no valor de 2.880.000, recebimento da venda de terreno no valor de 5.120.000, aquisição de software de gestão no valor de 76.768.000 meticais. E nas atividades de financiamento, efetuou um empréstimo bancário no valor de 12.800.000 meticais, 12.800.000 meticais, amortização de empréstimo de longo prazo, reembolso da prestação anual de um crédito obtido em 2021 no valor de 51 milhões e 20 mil meticais, pagamentos de dividendos no valor de 2 milhões
560 mil meticais. Temos aqui o mapa da demonstração de fluxo de caixa, onde registramos as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Nas atividades operacionais, nós temos o recebimento de clientes, temos o pagamento a fornecedores, pagamento ao pessoal, no caso salários e encargos, pagamentos ao Estado, impostos e taxas, outros pagamentos operacionais. E temos o total fluxo líquido das atividades operacionais, o valor de 16.608.000. Temos nas atividades de investimento a aquisição de equipamentos industriais, aquisição de veículos de transporte, recebimento da venda de terreno, aquisição de software de gestão. Os valores estão entre parênteses, o que significa que houve uma saída de dinheiro no caixa, por isso registramos eles como sendo negativos. E o fluxo líquido das atividades de investimento foi de menos 8.128.000 meticais. Temos a seguir as atividades de financiamento. Nas atividades de financiamento, temos o empréstimo bancário obtido, que é um valor que vamos registrar como sendo positivo, porque houve uma entrada de dinheiro no caixa da empresa. Temos a amortização de empréstimo de longo prazo, o valor é negativo, uma amortização significa que houve uma saída de dinheiro na entidade. No valor de 5.120.000, temos o pagamento de dividendos aos acionistas no valor de 2.560.000 e o fluxo líquido das atividades de financiamento é o valor de 5.120.000. E a variação líquida de caixa e seus equivalentes, que no caso é o fluxo líquido das atividades operacionais, mais o fluxo líquido das atividades de investimento, mais o fluxo líquido das atividades de financiamento, corresponde a um valor de 13.600.000 meticais. E o caixa líquido e equivalente no início do período, no caso a 1 de janeiro a 1 de janeiro de 2024, era um valor de 5.600.000 e no fim o caixa e equivalentes, no caso no dia 31 de dezembro de 2024, era de 19.200.000 meticais, o que significa que houve um aumento de 13.600.000 meticais. Dando continuidade à resolução dos casos práticos, nós passamos agora para o caso prático 4, da Sociedade Barrocos, que é uma sociedade anônima. Ela apresenta os seguintes dados relativos ao exercício de 2000 e 2001. Temos aqui o balanço da sociedade, que ilustra aqui na descrição os dados do ativo, que temos aqui investimentos financeiros, imobilizações, amortizações, existências, clientes e disponibilidades. Temos o ano corrente, que é o ano 2000, que é o período N, e temos o ano anterior, que é o período N-1. Temos aqui o total do ativo para o ano corrente e o total do ativo para o ano anterior. Temos o capital próprio, onde vem registrado o capital e as reservas de reavaliação, tanto para o ano corrente como para o ano anterior. Temos a seguir a continuação do balanço da sociedade, onde vem o total do capital próprio e o passivo. Temos passivo de médio e longo prazo, empréstimos bancários, passivo de curto prazo, empréstimo de curto prazo, enfim, e outros componentes do passivo. Temos aqui o total do passivo e o total do capital próprio mais passivo. De lembrar que no balanço, o capital do ativo deve ser o mesmo que o total do capital próprio mais passivo. Temos a seguir a demonstração de resultados, onde vem
a descrição e o valor. Na descrição, nós encontramos os custos de mercadoria vendida ou consumida, fornecimento e serviços de terceiro, custos com o pessoal, amortizações do exercício, custos e perdas financeiras, imposto sobre rendimento. Temos aqui a continuação da demonstração e a seguir temos o pedido do exercício. O exercício diz o seguinte: considere as seguintes informações referentes ao ano 2001. A empresa distribuiu e pagou dividendos relativos ao exercício de 2000. A empresa comprou imobilizado corpóreo no valor de 3 milhões, estando 700 mil por pagar em 31 de 12 de 2002. Sabe-se que a empresa vendeu imobilizado, realizando uma mais-valia de 50 mil. Não houve qualquer alienação de investimentos financeiros e também não há dívidas ao pessoal. Pretende-se, número 1, a apresentação dos cálculos preliminares para a revelação da demonstração dos fluxos de caixa e, número 2, elaboração da demonstração de fluxo de caixa utilizando o método direto. Temos aqui a resolução para a atividade operacional. Nós temos aqui o cálculo do recebimento, que é igual à venda menos a variação de clientes conta corrente. Nas vendas, nós encontramos o somatório das mercadorias, dos produtos e dos serviços. E a variação de clientes conta corrente, temos aqui o cálculo que diz: antes importa saber que a variação de clientes conta corrente é igual ao saldo de clientes do ano N menos saldo de clientes de conta corrente do ano N-1. Ou seja, nós vamos subtrair o valor que temos no saldo de clientes do ano 2001 com o saldo que temos no ano 2000. E a diferença, que no caso é a nossa variação, é o valor de 300 mil. Feito este cálculo, nós já podemos calcular o recebimento. O recebimento que é igual a vendas menos a variação de clientes. Temos o valor da venda de 9 milhões menos 300 mil, que é o resultado que nós obtivemos ao calcular a variação de clientes. De lembrar que os valores nós estamos a buscar no balanço e na demonstração de resultados. Para as vendas, temos aqui nos proveitos o valor de 9 milhões, que é este que usamos para calcular o valor do recebimento. Passamos para os pagamentos, que têm custo de mercadorias vendidas ou consumidas, mais fornecimentos e serviços de terceiro, mais a variação de existências, menos a variação de fornecedores. Pagamentos é igual a 4 milhões e 500 mil mais 1 milhão e 800 mais 100 mil menos 110 mil. Pagamentos a fornecedores é igual a 6 milhões 290 mil. Antes, importa saber que a variação de fornecedores é igual ao saldo de fornecedores conta corrente do ano N, que é o ano 2001, menos o saldo de fornecedores conta corrente ano 2000. E tínhamos no ano 2001 o valor de 210 mil meticais e o ano 2000 o valor de 100 mil meticais, o que dá-nos o resultado de 110 mil para a variação de fornecedores. E nas existências, conta corrente, temos saldos nas existências do ano 2001, o valor de 700 mil, e para o ano 2000, o valor de 600 mil. E a variação das existências dá-nos aqui o total de 100 mil. Pagamentos de custo com pessoal, temos para o ano 2001 o valor de 1 milhão e 200 mil, menos dívida com pessoal, o valor de 500 mil. Aqui no caso, nós não tínhamos nenhum dado para o ano, não tínhamos custo com pessoal para o ano 2000, mas tínhamos aqui uma dívida com pessoal. Então vamos subtrair o custo com pessoal menos a dívida com pessoal. E temos o custo com pessoal, o valor de
1.150.000. E temos aqui também a dívida a pessoal, o ano, temos aqui o ano 2001, o valor de 100.000, e o ano 2000, o valor de 50.000, o que deixa-nos com uma variação de dívida pessoal de 50.000. E tendo calculado as variações, creio eu que podemos voltar para calcular o pagamento. Aqui calculamos lá todas as variações. É só fazer o somatório dos resultados obtidos ao calcular as variações. Temos o custo de mercadoria consumida e vendida, temos os fornecimentos de serviços de terceiro, a variação das existências, menos a variação dos fornecedores. Temos aqui pagamento de imposto sobre o rendimento, IRPC, extrai-se do mapa da demonstração de resultado, isto é, 250.000. Ou seja, nós aqui já não precisamos calcular, é só voltar para o mapa de demonstração de resultados, aqui onde vem imposto sobre o rendimento, o valor de 250.000. Continuando, temos nas atividades de investimento, temos os recebimentos, que é mais ou menos valia, que é igual a valor de venda menos o valor contabilístico. Valor de venda é igual a mais-valia mais o valor contabilístico. Temos aqui o valor de venda, o valor de 50.000 mais 500.000. O valor de venda, no caso, fica 550.000. Antes, importa saber que o valor imobilizado vendido é igual ao saldo imobilizado corpóreo do ano 2000, que é o período anterior, mais aquisições, que corresponde ao ano corrente, o ano 2001, menos saldo imobilizado corpóreo do ano corrente 2001. O valor imobilizado vendido é igual a 9.900.000 mais 3 bilhões menos 12 milhões. O valor imobilizado vendido, ou no caso o valor de aquisição, é igual a 900 milhões. Podemos recuar um pouquinho para trás para podermos perceber de onde é que vem esses valores. Vamos recuar um pouco para saber de onde é que vem os valores. Temos aqui que no ponto 3 que diz: sabe-se que a empresa vendeu imobilizado realizando uma mais-valia de 50.000. Ou seja, o bem foi vendido e gerou uma valia de uma mais-valia de 50.000, sim. E o valor contabilístico, no caso, era de 500.000. Temos aqui o valor de venda, que totalizou 550.000. Antes, importa saber que o valor de imobilizado vendido é igual ao saldo imobilizado corpóreo do ano 2000 mais aquisições do ano 2001 e menos o saldo imobilizado corpóreo do ano 2000. Ou seja, temos aqui o valor de 9.900.000 mais 3 milhões, que foi o valor da aquisição, menos 12 milhões. O valor de imobilizado vendido ou o valor de aquisição totalizou o valor de 900 milhões. Temos a seguir o valor contabilístico, que é igual aqui a diferença do valor, vamos voltar, que é igual a diferença, do valor do imobilizado vendido com o valor da amortização. E temos aqui
A diferença do valor contabilístico dá 500 mil. A seguir temos os juros e proveitos similares, que diz que extrai-se do mapa da demonstração de resultados, isto é, 450 mil meticais, que equivale a proveitos e ganhos financeiros. Ou seja, nesta parte nós não precisamos calcular, os dados já nos são fornecidos lá na demonstração de resultados. Podemos recuar para localizá-los. Temos aqui o valor que nos é dado. A seguir, temos a linha D, que diz a amortização do período igual a 700 mil. Contudo, a variação das amortizações acumulada é igual a 300 mil. Logo, a amortização acumulada do imobilizado vendido será a amortização acumulada do imobilizado vendido será igual a 400 mil meticais. Temos aqui uma nota que diz: este valor foi extraído do mapa da demonstração de resultados do exercício de 2001. Esta nota corresponde ao valor de 700 mil. Temos aqui a linha E, que diz a variação de mobilidade corpórea igual à ação de mobilidade corpórea do ano corrente menos imobilizado corpóreo do ano anterior. Temos aqui o ano corrente, o valor de 12 milhões, e o ano anterior, o valor de 9 milhões e 900. O imobilizado corpóreo é igual a 2 milhões e 100 mil. O resultado extraordinário recebido é respeitante à mais-valia resultante da venda de imobilizado corpóreo 500 mil, que incluir-se-á nos recebimentos das atividades de investimento. Temos aqui, o imobilizado financeiro é igual a 1.800.000 menos 1.500.000. E o mobilizado financeiro, ou melhor, a variação do imobilizado financeiro é igual a 300 mil. Temos nas atividades de investimento, nas atividades de financiamento, que referem-se a empréstimos e remunerações aos sócios. Aqui temos empréstimo bancário de médio e longo prazo, onde houve aumento da dívida de longo prazo em 1.600.000. E aqui temos, em 1.600.000, que corresponde a... Temos aqui o nosso cálculo, a variação do empréstimo bancário de médio e longo prazo é igual a saldo de empréstimo de médio e longo prazo do ano corrente menos saldo de empréstimo de médio e longo prazo do ano anterior. Para o ano corrente, nós temos um empréstimo de 3.500.000 e subtraímos com o empréstimo do ano anterior de 1.900.000. Então, temos aqui essa nota 3, que diz o valor de aquisição de imobilizado vendido, isto é, imobilizado vendido é de 900 mil, apresentado na linha E. Temos a seguir os pagamentos, onde encontramos as reservas de reavaliação, que não temos nenhum saldo, reservas legais, saldo de reservas legais é igual ao saldo de reservas legais do ano corrente menos saldo de reservas legais do ano anterior. E a variação de reservas legais é igual a 640 mil menos 600, o que significa que a reserva legal, a variação de reserva legal é igual a 40 mil. Temos reservas livres, que é saldo de reservas livres do ano corrente menos saldo de reservas livres do ano anterior. E as reservas livres do ano corrente tem um valor de 1.600.000 menos 1.400.000 do ano anterior, que dá reservas legais de 260 mil. E a seguir o resultado do exercício do ano
do ano N-1, que dá valor, que é o valor de 500 mil. E temos a distribuição em ano 2001, que é o ano corrente, onde encontramos no valor das reservas legais, no campo das reservas legais, o valor de 40 mil, perdão, e nas reservas livres, o valor de 260 mil. E temos dividendos pagos, total de 200 mil, que é a diferença do 500 mil, que é o valor do ano anterior, menos o 40 mil, que é o ano corrente, menos 260 também, que corresponde ao ano corrente. E temos total de resultado do exercício N-1, 500 mil. Resultado do exercício do ano N-1, que é o ano 2000, é igual a resultado resultados legais mais resultados livres mais dividendos pagos. Temos aqui dividendos pagos, que é igual a 500 mil menos 40 mil mais 260 mil. Temos dividendos pagos, o valor de 200 mil. A variação do empréstimo bancário de curto prazo igual ao saldo de empréstimo de curto prazo do ano N menos saldo de empréstimos de curto prazo do ano N-1. A variação de empréstimo bancário de curto prazo igual a 0 menos 200 mil e a variação de empréstimo igual a menos 200 mil. Logo, implica que o desembolso na totalidade do valor, isto é, pagamento da dívida na totalidade. Depois tem aqui embaixo, do mapa da demonstração de resultados do exercício de 2001, ano N, podemos extrair os seguintes valores que implicam necessariamente pagamento 450 mil, custos e perdas financeiros na demonstração do fluxo de caixa corresponde à rúbrica juros e custos similares. Temos aqui o mapa através do método direto, onde primeiro nós classificamos, depois calculamos e agora vamos preencher nos espaços correspondentes. Temos para atividades operacionais, no campo de recebimento de clientes, o valor de 8.700.000. Temos pagamento a fornecedores, o valor de 6.290.000. Temos o campo pagamento a pessoal, valor de 1.150.000. Temos fluxo gerado pelas operações, o valor de 1.260.000. E temos aqui o pagamento e recebimento de imposto, o valor negativo de 250.000. Nas demonstrações, no mapa de demonstração de fluxo de caixa, nós preenchemos com base nos resultados dos cálculos obtidos na variação. Primeiro, nós calculamos o recebimento, que é este valor aqui, neste campo, perdão, 8.700.000. É este valor que nós vamos usar para preencher no nosso mapa. Temos também aqui nos pagamentos a fornecedores, o valor de 6.290.000. Temos custo com o pessoal, o valor de 1.150.000. Temos valor de venda, o valor de 550.000. Enfim, voltando ao mapa, penso que já deu para entender de onde é que vêm os valores. Nós primeiro calculamos a variação e de seguida efetuamos o preenchimento do mapa. Então, os valores eu estou a buscar lá nas variações já calculadas. Temos aqui o fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias, o valor de 1.010.000, e temos fluxo das atividades operacionais, o mesmo valor, que é 1.010.000. Temos aqui nas atividades de investimento, o processo é o mesmo, é só buscar os valores já calculados lá. Calculamos lá o valor das imobilizações corpóreas, que é o valor de 550.000, os subsídios, os juros e proveitos similares, o valor de 450.000, e
consta lá os valores na demonstração de resultados. Temos pagamentos respeitantes a investimentos financeiros, 300 mil, mobilizado e corpóreos, 2 milhões e 300. E, bom, temos na atividade de financiamento, empréstimos obtidos, valor de 1 milhão e 600. E pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos, 200 mil, que calculamos lá atrás. Amortização de contrato de locação financeira, não temos. Juros e custos similares, 450. Dividendos, 200 mil. E temos aqui o fluxo das atividades de financiamento, onde calculamos caixa e seus equivalentes no início do período, que era de 450, e caixa e seus equivalentes no fim, que é o valor de 610 mil. Nós podemos constatar que caixa e seus equivalentes de caixa no início era de 450 mil e no final era de 610 mil. E a diferença entre eles é exatamente os 160 mil calculados no ano anterior, que é este valor aqui, e isso significa que o exercício está correto. A resolução dos exercícios termina por aqui. Passamos para a última parte, que é a conclusão, e dizer que, em suma, a norma contabilística de relato financeiro 2 é fundamental para garantir a transparência financeira de uma organização, permitindo uma análise clara de como o dinheiro entra e sai através das atividades operacionais de investimento e de financiamento. Muito obrigada por ter acompanhado e até o próximo vídeo.